Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro chamado Contos de Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma. Esse lançamento da Dark Side Books chegou por aqui graças à parceria que o canal tem com a editora. Essa é uma editora que dispensa apresentações aqui no canal, vocês já sabem como eu gosto da Dark Side, vocês já sabem como eu defendo a editora. E eles gentilmente encaminharam esse lançamento para cá, que é um lançamento do selo Dark Love, um selo aí focado em escritoras mulheres. E o que elas têm para dizer é só amor, e esse aqui é só mais um dos vídeos em que eu compartilho as coisas, as preciosidades, as descobertas literárias que a gente pode encontrar no selo Dark Love. Escrito pela Nikita Gill, o Contos de Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma é uma coletânea de poemas, sim, mas também é uma coletânea de contos. Isso porque em alguns momentos você vai encontrar aqui pequenas narrativas em prosa. Então, sim, você vai encontrar verso e prosa neste livrinho que, como o título curiosamente já te informa, vai tratar principalmente, essencialmente, de contos de fadas, porém não da maneira como você está habituado a encontrar contos de fadas. Isso porque o que a Nikita faz aqui é apresentar novas visões, apresentar nova roupagem, apresentar novas reflexões, apresentar novas mensagens, apresentar uma nova maneira de enxergar estes contos de fadas ou talvez esses mitos, essas lendas, estas histórias pertencentes ao folclore de culturas específicas que a gente está acostumado a receber de uma maneira, mas que talvez deveriam ser enxergados de outra. Isso segue desde histórias como A Pequena Sereia e Alice no País das Maravilhas até a história da Baba Yaga, que foi uma história que tem aí me acompanhado já faz um bom tempo, e vocês receberam resenha, vídeo, comentários de um livro sobre a personagem folclórica Slava recentemente aqui no canal, que surge então inusitadamente com uma nova roupagem que não aquela que você acostumou-se a ouvir desde o primeiro momento em que talvez tenha cruzado seus caminhos com Baba Yaga, ou com A Pequena Sereia, ou com Alice no País das Maravilhas e assim por diante. De maneira geral, não existe muito mais o que eu possa dizer para apresentar esse livro para vocês, porque o que você vai encontrar aqui é então essa coletânea de poemas e continhos ali, em historinhas em prosa, que transformam as visões que você tinha de histórias que te acompanharam talvez ao longo de toda a vida. Porém, todavia, entretanto, esse livro parece, e eu tô dizendo parece porque eu não tenho certeza, justamente por não ter lido os livros que eu vou usar como exemplo, para tentar explicar para vocês o que é esse livro, mas parece que as histórias que a Nikita e os poemas que a Nikita apresenta aqui seguem uma linha muito parecida com a daqueles livros como A Bruxa Não Morre na Fogueira no Final, que eu tenho certeza que você já deve ter cruzado aí o seu caminho em algum momento, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, talvez não tenha lido, como foi o meu caso, mas sabe mais ou menos do que se trata. Aparentemente, o livro da Nikita segue essa linha porque, além de trazer essa roupagem nova para histórias que a gente já conhece, ela tem uma escrita, e eu vou dizer isso sem a menor carga negativa de crítica, porque muitas vezes a palavra que eu vou utilizar para explicar o que eu estou querendo dizer é vista como algo negativo. A escrita e a maneira como a Nikita conduz tudo nesse livro é extremamente militante, no sentido de que ela pega assuntos e temáticas para si, movimentos para si também, e decide falar sobre eles e expressar ali pensamentos, opiniões, talvez, mensagens, reflexões, questões relacionadas a assuntos diversos que quem já conhece ali as discussões apresentadas pela escritora talvez não vá encontrar nenhuma novidade, mas que um leitor que está começando neste mundo militante,
de um leitor que tá aí construindo e exercitando sua consciência crítica, provavelmente, possivelmente, vai se interessar, vai perceber coisas novas, vai pelo menos questionar por que as coisas eram como eram, são como são, porque ele pensa daquele jeito, porque talvez ele não possa pensar de outro. A maneira como eu enxergo esse livro é justamente uma forma de exercitar a consciência crítica. Seja ela de um leitor que precisa iniciar esse processo, seja ela de um leitor que já está ali nesse processo há algum tempo, ou seja ela de um leitor que já tem uma consciência crítica definida, que já sabe mais ou menos ao que se alinha e ao que não se alinha, o que concorda e o que não concorda, o que gosta e o que não gosta. A Nikita, ela trata de uma porção considerável de assuntos e temáticas, como eu comentei. Isso vai desde ali o feminismo até o machismo, até questões como o que é ser princesa, o que é ser príncipe, o que é ser herói, o que não é ser herói, o que é ser uma bruxa, o que não é ser uma bruxa e assim por diante. O negócio ele vai para todos os lados e você fica até um pouco abalado, porque em um momento específico você pode estar tratando ali de traumas do passado e em outro você está falando do que é ser herói. E em algum momento você está falando sobre as origens do universo e de repente você está falando de magia e os assuntos são tão diversos quanto é o universo. E a Nikita, ela trata de todos eles de maneira bastante assertiva. Apesar de ser um livro razoavelmente fácil de explicar e apresentar para um leitor que não sabe muito bem o que vai encontrar em Contos de Fadas e Poemas Vorazes para alimentar a alma, é difícil e é complicado falar e refletir e se aprofundar em Contos de Fadas e Poemas Vorazes para alimentar a alma. Isso porque ele vai para vários lados e aborda vários assuntos e se alinha a várias temáticas e é bastante militante. E embora algumas das questões ali me sejam familiares e algumas das questões eu conheça muito bem e concorde e tenha lido e tenha feito assim com a cabeça e dito é isso mesmo, Nikita, eu concordo com você. Em outros casos eu não sabia muito bem se era realmente aquilo que eu pensava e eu fiquei olhando pro livro e tentando entender em que posição eu me localizo com relação àquele assunto. Por isso é complicado e é difícil tratar esse livro. Por isso talvez você devesse ler este livro para tentar entender por si mesmo o que é que eu tô tentando explicar nesse vídeo, que talvez no final não faça muito sentido. Mas isso é quase um padrão dos vídeos aqui do canal, não é mesmo? No final das contas, nem sempre eu sei se eu fiz algum sentido para vocês. E daí no final vocês dizem que fez algum sentido. E eu fico um pouco mais calma e tranquila, porque no momento que eu tô gravando as coisas parecem sair um pouco do controle. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu alguma coisa, conseguiu tirar alguma mensagem bacana desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo e já coloca aí nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse livro, se você já leu esse livro. Vamos conversar um pouquinho mais sobre confusões, contos de fadas e poemas nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.